As crianças que estão com a tarefa em mãos podem desenhar aí um homem dentro de uma prisão, tá certo? Porque o texto está atrelado a isso que nós iremos pensar nesta noite de hoje, tá certo? Mateus capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 6. Acompanhe aí em sua Bíblia a leitura do texto sagrado. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que haveria de vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo ou tropeço. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, como eu sou grato a Ti, ó Deus, pela Tua bondade sobre a nossa vida como Teu povo. Quero Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite de hoje, em Tua providência de estar aqui, ó Deus, com o rebanho que o Senhor me confiou, para poder, ó Deus, transmitir e ministrar a Tua divina e eterna palavra. Quero colocar em Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um de nós aqui. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós somos frágeis, limitados, imperfeitos, e muitas vezes pecamos contra o Senhor. Quantos momentos, ó Deus, a dúvida, a incerteza bate, ó Deus, na porta dos nossos corações. E muitas vezes essas dúvidas nos levam, ó Deus, ao desespero. O que nós mais Te pedimos, ó Deus, nessa noite de hoje, é que possamos sair daqui, ó Deus, consolados e edificados diante daquilo que nós iremos ouvir. Pedimos, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, que Ele possa ministrar profundamente aos nossos corações a Tua palavra, pois cremos, ó Deus, que somente a Tua palavra, ela pode verdadeiramente nos constranger e mudar as disposições do nosso coração e as disposições da nossa alma. Fique conosco nessa noite de hoje, nos abençoe pelo nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém. Meus irmãos, uma das coisas que me faz crer e acreditar profundamente na veracidade da palavra de Deus, sabe o que é? É que a Bíblia, ela não é um livro de romance. A Bíblia não é um livro em que você vai ler e vai encontrar um teor romântico dentro dela. Você não vai encontrar. A Bíblia, ela não se furta de expor e colocar diante dos nossos olhos as fraquezas dos seus heróis. Com exceção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os grandes personagens bíblicos, eles foram homens que carregavam sombras em suas vidas. Eram homens que tinham pés de barro. E o próprio escritor bíblico, ou os escritores bíblicos, deixaram evidente, claro, diante dos nossos olhos, as fraquezas desses homens. E Deus fez questão de deixar explícito diante dos nossos olhos as fraquezas desses homens, para que nós venhamos nos identificar com eles, porque nós também estamos eivados de fraquezas e limitações em nossa vida. O primeiro homem que Deus criou e colocou nesse mundo, que foi Adão, um homem que não carregava a nódoa, a mancha do pecado na sua própria vida, ele cometeu talvez aquilo que nós podemos dizer, o maior ato de rebeldia e de desobediência da história humana. Porque foi o pecado de Adão que acarretou todas as demais consequências que nós experimentamos nesse mundo. É por isso que os grandes teólogos dizem que o pecado mais grave que existiu na história humana foi o pecado do primeiro homem, porque foi por meio desse pecado que os demais pecados floresceram. Então Adão, o homem perfeito, tem uma mancha pesada na sua própria vida e que está registrado no livro do Gênesis. Mas não só isso, meus irmãos,
Nós temos outros grandes homens de Deus. O grande pai da fé, Abraão, contou uma meia-verdade por medo de morrer, expondo sua esposa a ser tomada e possuída pelo rei do Egito. Perceba, o grande pai da fé vacilou em um momento da sua caminhada com Deus. Nós temos, por exemplo, Moisés. O maior profeta do Antigo Testamento se chama Moisés. O grande libertador do povo hebreu da escravidão no Egito. E certa feita, Deus falou para Moisés, o povo estava murmurando, pedindo pão, pedindo água, o povo estava com sede naquela vastidão daquele deserto. E Deus falou para Moisés, fala com a rocha e ela brotará água. E Moisés, em vez de falar com a rocha, ele dá uma cajadada na rocha e ele diz, será que eu e Arão teremos que tirar água para vocês? E ele ali naquele momento vacila também na fé. Ele atribui a si e a Arão o milagre da água saindo da rocha. E por causa disso, ele é proibido de entrar nas terras de Canaã. Nós temos, meus irmãos, exemplos como o grande juiz Sansão, grande homem de Deus, que tinha uma força sobre-humana. E a gente percebe o quanto ele vacilou na fé. Ele tinha um coração inclinado à imoralidade, se afeiçoou por uma mulher filisteia chamada Dalila, a ponto de sofrer duras consequências por abrir espaço no seu coração para a imoralidade. Nós temos o grande rei Davi, o maior rei da história de Israel, que inclusive hoje é mais reverenciado em Israel do que o próprio Cristo. E a vida de Davi foi marcada pelo adultério, pelo assassinato de Urias, pelo censo que ele fez. Meus irmãos, nós temos talvez aí no Antigo Testamento N exemplos de pessoas, grandes personagens que deixaram manchas e nódoas e que foram registradas na palavra de Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o grande líder do colégio apostólico, que era o apóstolo Pedro, ele também deixou nódoas. Ele negou Jesus para não ser morto 3 vezes. E quando ele estava nas regiões da Galácia, e ele estava comendo ali com os gentios, e chegaram os judeus em Jerusalém, ele se afastou dos gentios, por temor a homens. Então perceba, meus irmãos, que nas Sagradas Escrituras está exposto diante de nós, diante dos nossos olhos, as fraquezas, as limitações dos grandes personagens bíblicos. Entretanto, tem um personagem bíblico que é o grande protagonista da história da redenção, que é Jesus. Nele nós não encontramos falha, nele nós não encontramos nódoa, nele nós não encontramos pecado, nele nós não encontramos desobediência ou rebeldia. Em Cristo nós temos o suprassumo da perfeição. Mas em contrapartida, os demais personagens bíblicos tiveram suas vidas marcadas por pecado. E meus irmãos, por que eu estou introduzindo com essa fala? Porque nós vamos agora estar diante de um personagem bíblico, João Batista, um homem que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Mas não só isso, um homem que proclamou como arauto nas margens do rio Jordão o juízo de Deus, chamando o povo ao arrependimento. E o próprio Cristo vai dizer do verso 7 em diante, que dos nascidos de mulher não há maior do que João Batista. E nós vamos perceber um momento de fraqueza na vida desse grande personagem bíblico aqui. Acompanhe comigo a leitura do verso 1 ao verso de número 6. Não se esqueça, todos os heróis bíblicos, eles têm pés de barro. Um dos meus heróis favoritos, quando eu era criança, era o Superman. Mas o Superman tinha suas fraquezas demonstradas com a criptonita. É por isso que eu digo para cada um de nós, que os grandes personagens bíblicos também têm a sua criptonita, os seus momentos de fraqueza. E aqui nós estamos, meus irmãos, diante desse grande personagem bíblico, e a Escritura Sagrada vai dizer o seguinte: ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções aos seus discípulos, quando os enviou a pregar o Evangelho nas regiões da Galileia,
partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles, ou seja, na cidade dos discípulos. Jesus ele estava ensinando, pregando e operando milagre, como nós vimos em outros momentos. O ministério de Jesus, ele era tríplice. Ele pregava, ele ensinava e ele operava milagres. Ele operava milagres para autenticar o seu messiado e ele operava milagres para autenticar a mensagem que ele estava trazendo. Portanto, o ministério de Jesus é fundamentado dessa forma. O verso 2 vai dizer: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, aqui nós já temos um ponto importante. O que foi que João estava fazendo no cárcere? Por que ele estava preso? Qual foi o pecado ou crime que esse homem cometeu? Nós sabemos, meus irmãos, que quando João exerceu seu ministério nas margens do Rio Jordão, ele condenou duramente o pecado do rei Herodes. O rei Herodes havia um dia visitado seu irmão Filipe e ele se apaixonou por Herodias, que era casada com seu irmão. E ao se afeiçoar por Herodias e Herodias por ele, Herodias se divorcia do seu irmão, do seu marido Filipe, e ela casa com Herodes. E João Batista sempre estava dizendo para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Quando Herodes passava na sua carruagem real, parava nas margens do Rio Jordão, João Batista apontava o dedo e dizia: não te é lícito possuir essa mulher. O relacionamento de Herodes com Herodias era um relacionamento de íntima afinidade. Ele casou com a cunhada enquanto o irmão estava vivo, e esse tipo de relacionamento ele é abominável nas Sagradas Escrituras. É bem verdade que a lei do levirato no Antigo Testamento dizia que se um irmão morresse e não deixasse filho, o irmão poderia assumir a esposa dele. Mas o problema aqui é que a esposa, que Felipe estava vivo, o irmão de Herodes não havia morrido, ele estava vivo. Então João está condenando uma relação ilícita, incestuosa. Herodes não podia ter feito o que ele fez. E meus irmãos, Herodes ele tinha temor, ele tinha um certo medo de João Batista, mas Herodias, de forma sagaz, no dia em que Herodes completou o aniversário, ele deu uma grande festa, convidou reis das regiões circunvizinhas para participar daquele evento. E a filha de Herodias, que de acordo com a tradição cristã, era uma moça chamada Salomé, talvez muito bonita, ela começou a dançar diante de Herodes, e Herodes se agradou daquilo ali, e disse: me pede tudo que você quiser, e eu te darei, até metade do meu reino. E ela foi procurar a mãe, e a mãe diz: pede João Batista e a sua cabeça. E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando Herodes disse: pede-me o que quiseres, ele fez isso de forma pública. Ele tinha que honrar a sua palavra. Naquela época não tinha cartório, então você tinha que honrar a sua palavra. E Herodes, como rei, ele deveria honrar aquilo que ele falou. E aquela jovem chamada Salomé disse: eu quero João Batista e a cabeça dele em uma bandeja. É por isso que Herodes capturou João Batista e colocou ele em uma prisão. De acordo com Joséfo, historiador judeu, essa prisão ficava perto das regiões do Mar Morto. Ela é uma prisão conhecida como prisão de Maqueiros. Era uma prisão onde criminosos, terroristas, homicidas estavam ali aguardando a pena capital. Mas qual foi o crime que João Batista cometeu? Nenhum. Ele condenou o pecado, ele denunciou o pecado, ele expôs a iniquidade de Herodes, e por causa disso ele pagou um preço caro. Ele poderia ter adulterado a mensagem, ele poderia olhar para Herodes e dizer: Herodes, você é um grande rei, o Senhor é contigo. Talvez ele recebesse favores políticos no palácio real, mas João não fez isso. Ele sempre conclamou para que Herodes abandonasse o relacionamento pecaminoso. Mas Herodias não gostou daquilo. Da mesma forma que Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel, João Batista, que era o Elias que havia de vir, foi perseguido por Herodes e Herodias. E sabe o que acontece, meus irmãos? Ele está preso num cárcere insalubre, aguardando a sua sentença de morte. E ele escuta sobre as obras de Cristo. E quando o evangelista diz que ele escuta, é que João Batista, embora estivesse dentro de uma prisão terrível, ele podia receber visita. Os seus discípulos visitavam ele e falavam sobre os feitos de Jesus, sobre aquilo que Jesus estava realizando. E veja aí o que diz, ainda o verso 2: mandou por seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E aqui a gente tem um problema, meus irmãos.
Lembra que quando João Batista estava nas margens do Rio Jordão, pregando o arrependimento, chamando as pessoas à conversão, ele vê Jesus, e sabe o que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João fala isso, ele reconhece que Jesus era o Messias. Não só isso, quando Jesus é batizado, João vê o feito extraordinário que aconteceu ali no Jordão, a voz ecoando, os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba. João viu evidências de que Cristo era o Messias. E quando Jesus desce o Rio Jordão para ser batizado, e quando ele desce o Rio Jordão para ser batizado, ele desceu para ser imergido, não para ser aspergido, porque se fosse aspergido, poderia fazer do lado de fora, entrar dentro para jogar água na cabeça não faz sentido. É por isso que nós cremos que Cristo foi batizado por imersão. Então quando ele desce ali às margens do Rio Jordão, Jesus desce para ser batizado, para se identificar com os pecadores. João Batista diz: eu é que careço ser batizado por ti. Então perceba que João dá todas as evidências de que Jesus era o Messias, o escolhido de Deus, o enviado para redimir Israel. Em contrapartida, o verso de número 3 aqui vai dizer o seguinte: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? João na prisão, ele manda os discípulos procurar Jesus e perguntar se verdadeiramente Jesus era o Messias. Como é que um homem que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem que disse, eu preciso ser batizado por ti, o homem que disse, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, o homem que disse, ele tem na mão a sua pá, limpará a eira, separará o trigo e queimará a palha no fogo que nunca se apaga, de repente manda discípulo para dizer, é tu mesmo? Parece que isso não condiz muito com o caráter de João. Diante desse embaraço aqui, alguns pais da igreja, dentre eles Orígenes, ele vai dizer o seguinte, que quando João Batista envia os discípulos, não é porque João Batista estava com dúvida, mas é porque João Batista queria confirmar aos discípulos que verdadeiramente Jesus era o Messias, para que eles seguissem Jesus e não João Batista, porque sua vida estava prestes a ser ceifada. Irmãos, essa é uma possibilidade, mas eu considero ela muito remota, porque a pergunta aqui no verso 3, quem faz é João. Tu és aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Meus irmãos, por que João está em dúvida? Por que João está vacilando na fé? Por que ele está fraquejando aqui? Esse grande homem de Deus, o Elias do Novo Testamento, o precursor do Messias, a voz que clama no deserto, o mensageiro de Deus, por que ele está clamando? Por que ele aqui está em dúvida? Está vacilando, titubeando em sua fé. Irmãos, quando a gente olha para esse relato bíblico aqui, a gente chega a ficar escandalizado, mas coisa para você, João era humano. Se você cortar os pulsos de João, sai sangue. João carregava a nódoa do pecado original na sua vida. Então quando nós olhamos essa manifestação de fraqueza em João, a gente chega a se escandalizar com isso, mas nós não deveríamos, porque grandes homens de Deus têm pés de barro. Recentemente, meus irmãos, muitos cristãos ficaram chocados com o que aconteceu com o Dr. Steve Lawson, nos Estados Unidos, onde ele acabou caindo em pecado, um grande homem de Deus, talvez um dos maiores expositores da Bíblia que nós temos na atualidade. A gente olha e diz, meu Deus, logo ele. O grande pregador James Swaggart também, quando cometeu um ato de adultério, gerou um impacto entre os cristãos, logo ele. E talvez o exemplo mais moderno que nós temos é do pastor Paulo Júnior. Mas eu queria dizer uma coisa para você, homens têm pés de barro. Um título acadêmico, uma função dentro da igreja, não é imunidade contra o pecado. João Batista aqui, ele está vacilando em sua fé. E Dr. D.A. Carson, ele vai dizer o seguinte, que talvez as razões pelas quais João, ele está aqui vacilando e titubeando na fé, é porque João acreditava que o juízo que Cristo iria enviar, iria acontecer no seu tempo, e não aconteceu. Lembra que quando João vê Jesus, ele diz, na mão ele tem a pá, limpará a sua eira,
separará o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo. João acreditava, como muitos judeus, que o Messias iria trazer juízo, iria trazer julgamento ao Império Romano, iria libertar o povo da opressão de Tibério César. Provavelmente na mentalidade de João, a vinda de Cristo a esse mundo significaria juízo. Agora pensa comigo, o homem pregando o evangelho nas margens do Jordão, denunciando o pecado do rei, de repente ele está preso, dentro de uma prisão insalubre, praticamente abandonado, somente alguns discípulos estavam ali, dando um auxílio a ele. Talvez na mentalidade de João, ele fraquejou e vacilou na fé, sabe por quê? Porque ele estava esperando, eu estou preso por causa da justiça, eu estou preso por fazer o que é correto e certo, porque ele não faz nada, porque ele não me liberta, porque ele não envia juízo sobre Herodes, sobre o Império Romano. João tinha essa expectativa de que Cristo, ao vir a esse mundo, ele iria enviar juízo, e não aconteceu, porque isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, não na primeira. Na primeira vinda, ele não veio para julgar a humanidade, mas para trazer a redenção. Mas um dia ele virá para julgar. Alguns teólogos dizem que Cristo veio na primeira vinda como advogado, mas na segunda ele virá como juiz. E tudo aquilo que João falou, de que ele vai julgar, na mão ele tem a pá, isso estava ligado ao juízo do dia final. Mas João acreditava que isso iria acontecer em seu tempo, e por não acontecer, ele entrou em uma certa frustração. Irmãos, João sabia dos feitos de Jesus, João sabia do quão poderoso é o Cristo. Por que Jesus não o libertou? Por que Jesus não julgou Herodes? Por que Jesus não foi lá advogar a liberdade de João? João de repente diz, vai lá, pergunta se é ele mesmo aquele que haveria de vir, ou a gente devemos esperar outro. Que outro? Outro que traga juízo, outro que traga justiça. Porque na primeira vinda, sabe o que Jesus diz? Ame os inimigos. Bateu numa face, dê a outra. Obrigou a caminhar 1 quilômetro, vá 2. Tudo isso gerou uma frustração. E é bem provável que por causa disso, João quer uma confirmação. Vai lá e pergunta se é ele mesmo. E meus irmãos, os discípulos de João chegam a Jesus no verso 4 e diz, e Jesus, verso 3, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O que é que eles estão ouvindo e vendo? Verso 5, os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres está sendo pregado o evangelho, e João continua preso. Não é interessante, meus irmãos? Olha o que Jesus diz, diga a João o que vocês estão vendo. Jesus fez uma explosão de milagres ali. Cegos começaram a ver, mortos começaram a ressuscitar, leprosos começaram a ser purificados, e ele proclamava a mensagem, mas João continuava preso. Por que Cristo, que tem todo o poder para expulsar demônios, para curar cegos, para purificar leprosos, não tem poder para levantar uma grade, para João sair? E sabe o que os discípulos chegam, meus irmãos? Diante de tudo que eles estão vendo ali, eles chegam na prisão e dizem, olha João, de fato é ele. Cegos estão vendo, mortos estão sendo ressuscitados, leprosos estão sendo purificados, João, e eu? Vai ficar preso. Você vai ficar preso. Se eu perguntasse aqui, meus irmãos, para vocês, irmãos, Jesus tinha poder ou não de libertar João? Quem é doido de dizer que não? Jesus tem todo o poder. Lembra que quando Pedro estava preso no livro de Atos, um anjo foi lá e o libertou, e diz que o portão abriu de forma automática. O primeiro portão automático, não é algo moderno. Lá em Atos está registrado, o portão se abriu, do nada, e Pedro foi liberto. Não poderia fazer a mesma coisa com João? Poderia. Qual foi o crime que esse homem cometeu para estar dentro de uma prisão, sentenciado à pena máxima, que seria perder sua cabeça? Meus irmãos, Jesus no verso 6, e aqui o verso 6 mostra para nós que de fato, João ele fraquejou na fé. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo
de escândalo. Por que Jesus está dizendo isso? Feliz é aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo, porque João encontrou. João encontrou em Cristo motivo de escândalo. Por quê? Porque ele se decepcionou com Cristo. Ele esperava julgamento, juízo e libertação. Aí vem Jesus, ame os romanos, caminhe segunda milha, e João, meu filho, vai continuar preso. Irmão, se João tivesse cometido algum crime, se ele tivesse cometido algum assassinato, fazia sentido, mas sabe por que ele está preso? Por denunciar o pecado. Será que não é injusto Jesus manter um homem preso, ele tendo o poder de libertar um homem que não cometeu crime nenhum? Mas Jesus está dizendo a João que a sentença dele é outra. Feliz é o homem que não encontra em Jesus motivo de decepção. João se decepcionou porque ele tinha expectativas irreais com respeito a Cristo. Irmãos, o que é que gera decepção na gente, se não expectativas? Me deixe falar uma coisa. Isto que nos decepciona são as expectativas irreais que nós temos sobre Ele. Muitas vezes nós não cremos no Cristo que a Bíblia revela, mas nós cremos num Cristo que a nossa própria mente produziu. E se nós cremos num Cristo que a nossa própria mente produziu, nós vamos nos decepcionar, e nos decepcionar amargamente. Irmãos, fazia sentido João estar em dúvida. Pensa comigo, se você estivesse sofrendo por causa de uma questão de injustiça, se você estivesse padecendo por causa de injustiça, você talvez entenderia o que João está passando aqui. Em momentos de dificuldade que você já enfrentou, que você já passou, e que você estava sofrendo de forma injusta, será que nunca chegou o momento em que você disse: será, Senhor, que Tu me ama mesmo, como diz Tua palavra? Será, Senhor, que Tu és justo mesmo? O ímpio está tripudiando sobre mim, e parece que o Senhor não faz nada. Eu estou dizendo isso para os irmãos, porque em alguns momentos na minha vida, meu coração, ele começa a pensar essas coisas. Eu já passei momentos difíceis na minha vida, em que eu comecei a duvidar do amor de Deus por mim. Senhor, se Tu me amas, por que eu estou enfrentando isso? Se Tu me amas, por que eu estou passando por essa situação difícil? Se Tu verdadeiramente se importa comigo, me tira dessa situação. Irmãos, e sabe o que acontece? Quando a gente fala isso para Deus, parece que o céu está de bronze. Nós continuamos na dor, continuamos no sofrimento, mas com a esperança: a minha graça Te basta. Irmãos, esse não só é o caso de João. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que tinha um espinho na carne que o esbofeteava, e ele sofria por causa disso, e ele orou para que Deus tirasse o espinho na carne. Agora olha que interessante, Deus levou Paulo ao terceiro céu, mas não tirou um espinho, que era uma coisa mais simples, porque era por meio do espinho que as fraquezas dele ficavam expostas, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse. E na vida de João, meus irmãos, iria acontecer a mesma coisa. Por que Cristo não libertou João da prisão, se Ele deu vista a cegos, purificou leprosos e ressuscitou mortos? Por que Ele não libertou João da prisão? Porque Cristo sabia que a morte de João iria trazer glória para Deus e iria intensificar o juízo sobre Herodes. Porque, meus irmãos, às vezes nós pensamos que só glorificamos a Deus quando as coisas vão bem na nossa vida, mas não é só assim. João iria ter a cabeça separada do seu corpo, mas ele nunca iria ter sua vida separada do seu Deus. Mais uma vez eu queria dizer para você, João iria ter a cabeça separada do seu corpo, e seria assim que ele iria dar testemunho. Entretanto, o máximo que Herodes poderia fazer era cortar um membro do seu corpo, mas o que Herodes não podia fazer era de separar João do amor infinito do nosso Deus. Isso nunca iria acontecer. Geralmente, meus irmãos, as dúvidas e as incertezas
surgem quando estamos atravessando momentos de injustiça e sofrimento. As incertezas e as dúvidas de João surgiram no pior momento da sua vida, jogado dentro da prisão de Maqueiros, esperando a morte. No momento de sofrimento, as dúvidas brotam no coração dele, e na nossa vida é da mesma forma. É no momento de dor, de sofrimento, de dissabor, de angústia, que as dúvidas brotam na nossa mente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso coração é um péssimo conselheiro, o nosso coração é um péssimo orientador, porque no momento em que nós estamos sofrendo, o nosso coração começa a ministrar a nossa consciência: será mesmo que Ele te ama? Será mesmo que Deus se importa com você? Meus irmãos, nós não podemos duvidar desse amor de Deus por nós. Ainda que nós venhamos a atravessar o vale tenebroso da sombra da morte, Deus nunca nos prometeu que iria nos poupar de todos os sofrimentos dessa vida, mas Ele disse que nada iria nos separar do seu amor. E é isso que alimenta a nossa alma. O cristão, ele não deve esperar uma vida fácil nesse mundo, mas ele pode esperar a graça de Deus para suportar os dias difíceis que ele vai atravessar nessa vida. Podemos esperar sofrimento, injustiça, dor, angústia, por amor a Cristo e a verdade. Muitas vezes, Cristo, Ele não vai nos tirar do sofrimento, e nem tirar o sofrimento de nós, mas vai junto conosco. Você duvida que mesmo João, jogado dentro de uma cela, para morrer de forma brutal, você duvida que ele estava sozinho? Ele não estava sozinho. Se você for ler o verso 7, meus irmãos, até o verso 19, que é o próximo domingo, Jesus faz um elogio a João. Nascido de mulher não é maior que João Batista. Ele era o Elias que havia de vir, mas vai morrer na prisão. Eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida. Eu não sei como vai ser o seu futuro. Como você vai glorificar a Deus no dia em que Cristo recolher a sua vida? Talvez Deus prepare situações difíceis para nós antes de nos recolher desse mundo, para que nós glorifiquemos o nome dEle. Talvez os últimos dias de vida nosso sejam dias difíceis, dependendo de pessoas, usando fralda geriátrica, talvez sendo devorado por uma doença. Mas eu queria dizer uma coisa para você: a nossa esperança não está nessa vida. O máximo que pode acontecer conosco é o nosso corpo ser afetado, os nossos membros serem afetados, a nossa vida física ser afetada. Mas uma coisa, meus irmãos, que não vai acontecer é que nenhum servo de Deus vai escapar das suas mãos. Em momentos de dúvidas e incertezas, nós precisamos alimentar o nosso coração com as verdades de Deus, porque quando João mandou os discípulos a Jesus perguntar se verdadeiramente ele era o Messias ou deveria esperar outro, Jesus faz uma explosão de milagres. E esses milagres apontam para cumprimento de profecias do Antigo Testamento, Isaías 35, Isaías 61. João conhecia. Os discípulos, quando chegaram na prisão, falaram: cegos estão vendo, mortos ressuscitados, leprosos purificados. João lembrou de Isaías 61, Isaías 35, e ele disse: verdadeiramente ele é o Messias. Segundo, meus irmãos, nem sempre Cristo vai nos tirar dos momentos difíceis que enfrentamos, mas vai nos conceder graça para enfrentar os momentos difíceis até o fim. Irmãos, a única coisa que nós como cristãos deveríamos pedir a Deus é: Senhor, me dá graça para suportar os momentos difíceis que eu não posso mudar. Me dá graça, que o Senhor não me abandone. Muitas vezes nós oramos em nossas orações para que Deus nos livre da dor, do sofrimento, do problema. Mas eu queria dizer uma coisa para nós: nem sempre isso vai acontecer. Elias, quando entrou dentro da caverna e ficou pedindo a morte, ele não morreu. Mas João Batista, dentro da prisão, aguardava a sua sentença final. E pode ter certeza de uma coisa: Deus deu graça a João para suportar o momento difícil.
Quando nós olhamos a história da igreja, os grandes homens de Deus que surgiram na história do cristianismo e que foram martirizados por causa da fé, eles eram mortos cantando salmos. Eles eram mortos louvando a Deus enquanto estavam sendo queimados. Como é que alguém pode louvar a Deus, exaltar o Senhor, tendo o seu corpo coberto de chamas? Como alguém pode enaltecer o nome do nosso Deus, sendo devorado por feras dentro do Coliseu Romano? Como é que isso pode acontecer? Pessoas exaltarem a Deus sendo apedrejadas. Ou essas pessoas são loucas, ou elas tinham uma esperança que transcende tudo que nós vivemos nesse mundo. E que elas tinham a esperança de estarem com o Senhor. Terceiro, meus irmãos, grandes homens de Deus podem vacilar na fé. Isso acontece por uma razão, para que a nossa fé não se fie nesses homens, mas sim em Cristo. Deus mostra os pés de barro dos seus grandes servos, para que a gente olhe para Jesus. Irmãos, eu sou pastor dessa igreja, eu estou sujeito a cometer pecados, talvez que você nunca imaginou que você um dia iria cometer na sua vida. E o que eu queria nessa noite de hoje era chamar sua atenção. Olhe para Cristo. Não tire os seus olhos de Cristo, pelo amor de Deus. Porque quando você coloca seus olhos nos homens, e eles caem, eles fraquejam, eles vacilam na fé, você vai junto na correnteza. Mas quando sua fé está enraizada em Cristo, ainda que homens de Deus caiam, você permanece de pé, olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus o Senhor. O que fazer quando as dúvidas surgem? João soube o que fazer. Quando a dúvida bateu no coração de João, o que foi que ele fez? Ele foi até Cristo. Vai lá perguntar a ele, se é ele mesmo. Quando as dúvidas brotam no nosso coração, nós temos um lugar para ir. É Cristo. É você dobrar seus joelhos e dizer: Senhor, Tu sabes que meu coração, e ser honesto com Cristo, Tu sabes que meu coração tem duvidado do Teu amor. Tu sabes, Senhor, que meu coração tem Te julgado e achado que o Senhor está sendo injusto comigo. Mas eu sei que pela Tua palavra o Senhor não é injusto. Senhor, doma o meu coração, confirma a minha fé e não me deixe vacilar. Nós podemos correr para o Senhor Jesus. Meus irmãos, suas dúvidas podem levar você para longe de Cristo. Mas eu queria dizer que suas dúvidas devem levar você para Cristo. Foi o que aconteceu com João. Por que dúvidas podem levar você para longe de Cristo? Porque eu conheci pessoas, história de pessoas, que participaram da vida da igreja e por causa de um sofrimento que enfrentaram, acharam que foram injustiçadas por Deus e abandonaram a igreja, abandonaram o Senhor, viraram as costas para Cristo e se tornaram militantes contra o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós que está aqui, principalmente aqueles que se encontram nessa noite de hoje e que até o dia de hoje têm andado rebelde contra Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós. As dúvidas que nós temos no nosso coração sobre Cristo não devem nos conduzir para longe de Cristo, deve nos conduzir a Cristo. É bem provável que muitas das decepções e frustrações que nós temos é porque nós temos nutrido expectativas irreais sobre Jesus. Sabe aquele evangelho? Venha a Jesus e você vai ser feliz, nunca mais vai pegar a fila do SUS. Venha a Jesus e você vai encontrar a realização da sua vida, vai ganhar uma casa na beira da praia para curtir no período de férias e carnaval. Isso não é o Cristo das Escrituras. Isso não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia, Ele não nos prometeu uma casa na praia. O Cristo das Escrituras não nos prometeu saúde plena. O Cristo da cruz, sabe o que Ele nos deu? Uma cruz e uma esperança. É isso que Ele nos dá, uma cruz e uma esperança. Se você não tiver isso bem fixo no seu coração, você vai encontrar em Jesus motivo de decepção. Se Jesus fosse bom, eu não estaria passando por isso. Se Jesus me amasse, eu não estaria enfrentando isso. O irmão João Batista é interessante.
E eu já estou encerrando. E se coloque na pele de João por um momento. Eu vou tentar levar você à prisão de Maqueiros, lá na região do Mar Morto. Você está preso, injustiçado. E João esperava o juízo de Cristo, punição para Herodes e a liberdade dele. E não aconteceu. Eles vão lá perguntar a ele mesmo. Aí os discípulos vão, e os discípulos voltam. E sabe como é que os discípulos voltam? Animados. E olha para João e diz: João, rapaz, é ele mesmo. Cego vendo, mortos ressuscitados, leprosos purificados. E João, e eu? Sobre você ele não falou nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, nós estamos passando momentos difíceis na nossa vida. A gente vê Cristo fazendo coisas extraordinárias na vida do outro e Ele não faz na nossa. Por exemplo, uma mulher que deseja muito ter filhos, mas ela tem um problema de saúde, ela não consegue ter, ou o marido, eles não conseguem ter filhos. E sabe o que é que acontece? Tem outras mulheres nessa situação na igreja. De repente vem a notícia, pum! A madre de Maria abriu. A madre de Joana abriu. A madre de Teresa, Madre Teresa não, lembro o católico, né? Madre Teresa de Calcutá. A madre de, sei lá, diga o nome de uma irmã aí, pelo amor de Deus. De Rafaela abriu. Mas Senhor, mas a minha continua fechada. E Deus sim, vai continuar fechada. E aí, o que é que a gente vai fazer? Será que a gente vai ficar com o coração azedo? Tomara que o menino morra. Não, meus irmãos. Deus tem uma história para cada um de nós. Talvez a história que Deus colocou para você trilhar não seja tão agradável para você agora. Mas um dia você vai estar diante de Deus e sabe o que você vai dizer? Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor, ao não abrir minha madre, o Senhor me colocou numa situação difícil para que a tua graça se aperfeiçoasse na minha vida. E hoje eu entendo que se eu fosse escolher uma história para mim, eu escolheria a mesma história que o Senhor planejou. É você estar com enfermidade lutando contra ela, e você vê irmãos dando testemunho, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, e você continua sofrendo com a enfermidade. É decepcionante, né? Mas Jesus não prometeu nos curar de tudo. Ele nos prometeu o amor dele, a graça dele, a presença dele e o suporte dele para experimentarmos todas as dores dessa vida. Minha graça te basta. Eu queria nessa noite orar por você. E o meu desejo é que você seja encorajado, meus irmãos, por essa palavra. Queria convidá-los a ficarem de pé nessa noite de hoje, por favor, fiquem. Quando eu passo momentos difíceis, meus irmãos, na minha vida cristã, tem gente que acha que pastor não passa momentos difíceis, né? Mas passa. Talvez o pastor seja aquele dentro da membresia de uma igreja que é mais amassado por Deus. Às vezes, meus irmãos, eu estou passando algum momento difícil na minha vida, e às vezes eu fico tentando barganhar com Deus. Eu fico, Senhor, eu sei que eu estou sofrendo, mas tu sabe que eu não mereço, né? E aí, quando é que vai terminar isso? Dias e mais dias, o sofrimento e a dor continua. Senhor, olha para mim, Senhor. Eu prego tua palavra todo domingo. Meus irmãos, teve domingos que eu já vim pregar a palavra de Deus aqui nesse púlpito, que o único lugar que eu queria era um quarto para me trancar e chorar. Eu disse, Senhor, o último lugar que eu queria é estar na igreja pregando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Cristo não me prometeu uma vida fácil. Eu não tenho que barganhar com Ele, mostrar minha justiça, para ver se Ele muda a minha realidade. Irmãos, não somos nós não somos administradores dos decretos de Deus sobre a nossa vida. Nós não somos administradores dos planos de Deus para nós. Nós somos aqueles que vivem o que Deus planejou, com gratidão no coração. Sua vida está ruim? Está ruim sua vida? Poderia ser pior, né?
Ah, pastor, o nosso país não está legal. Tem países pior. Um dia na sua vida você vai olhar no retrovisor da história e você vai dizer: Senhor, eu te questionei tanto, eu barganhei tanto para que o Senhor mudasse a minha realidade. Só que aquela situação que eu passei e experimentei, elas se viram para glorificar o teu nome. Com a morte de João Batista, Deus queria pelo menos duas coisas. Primeiro, o nome dele seria glorificado através de João em sua morte. E o juízo sobre Herodes seria intensificado por causa da morte de João Batista. Irmãos, se João Batista, um grande homem de Deus, vacilou na fé, quanto mais nós. Curve sua fronte. Senhor nosso Deus e Pai, nem sempre, ó Deus, nós entendemos o porquê que determinadas coisas acontecem em nossa vida. E muitas vezes olhamos para o nosso sofrimento e buscamos uma razão pela qual estamos sofrendo. Cremos, ó Deus, que Tu tens todo o poder para, no estalar de dedos, resolver as circunstâncias que mais afligem nossa vida. Mas, ó Deus, nosso coração é tomado por lágrimas, por choro e muitas vezes por desespero, quando as situações difíceis tendem a durar e parece que o Senhor não faz absolutamente nada. E o sofrimento se intensifica, Senhor, quando nós vemos ao nosso redor pessoas sendo abençoadas, livres dos sofrimentos temporais, enquanto nós estamos padecendo. Ó Deus, ministra nos nossos corações, nessa noite de hoje, que a Tua graça é o que nós mais precisamos. Mais do que desejar alívio do sofrimento, nós devemos desejar a graça abundante do Senhor em nossa vida, pois é a Tua graça que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós estamos cientes, ó Deus, que o Senhor não nos prometeu uma viagem tranquila por esse mundo, mas o Senhor nos prometeu uma chegada certa. E por causa disso, Senhor, nós temos esperança. Eu oro, ó Deus, por pessoas que estão aqui nessa noite de hoje e que têm orado, ó Deus, para que o Senhor as tire da situação difícil em que elas se encontram. Eu oro, ó Deus, para que elas possam, mais do que desejar sair das circunstâncias, elas possam desejar Te glorificar em meio às circunstâncias que elas estão passando. Pois as circunstâncias difíceis, Senhor, são oportunidades, Senhor. A voz que clama no deserto foi calada, mas o eco dessa voz continua até os dias de hoje. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão em nosso meio e que, por terem dúvidas acerca do amor do Teu Filho Jesus, até hoje têm se mantido rebeldes contra o Senhor. A minha oração, ó Deus, é que essas pessoas possam chorar e colocar essas dúvidas aos pés de Cristo, pois quando fazemos isso, nós encontramos fortaleza, convicção e alento para as nossas almas. Que possamos, ó Deus, diante das dúvidas, não correr para longe de Cristo, mas correr para Cristo. Ó Deus, que possamos ter expectativas reais sobre o Teu Filho Jesus e não projetarmos em nossa mente um Jesus de acordo com nossa própria imagem e semelhança, mas que possamos verdadeiramente olhar para a Tua palavra e conhecer o Jesus Cristo que está expresso nela. Ele não nos prometeu vida tranquila, Ele nos prometeu uma cruz, a graça dEle e uma grande esperança na eternidade. Que possamos, ó Deus, confortar e consolar os nossos corações com essas verdades. É o que eu Te peço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor.